O Visão Parlamentar de hoje é com o deputado João Grandão, do PT, do município de Dourados, de Ivinhema. Ele já foi deputado federal por 2 mandatos, vereador de Dourados e agora chega na Assembleia Legislativa como um dos novos parlamentares eleitos para essa legislatura. Deputado, depois dessa experiência política, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor vai trazer tudo isso para casa. Todos o conhecem pelo trabalho e trazer essa experiência de trabalho aqui no Legislativo de Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor vai trazer, deputado, essa experiência? Quais as expectativas de trabalho para esse mandato, para essa legislatura? Na verdade, nós vamos tentar trazer as experiências que nós tivemos como deputado federal para a Assembleia, que são realidades diferentes, né? Até numericamente falando, aqui a gente se sente muito mais à vontade, por ser menos deputado, né? Deputado federal em Brasília era 513 deputados, então, às vezes, no plenário, às vezes você nem conhecia o deputado se não fosse da tua comissão, do teu convívio e tal. Mas, evidentemente, que isso, para mim, que tive a oportunidade de ser deputado federal, a gente tem um leque muito mais aberto, né? Nós sabemos, por exemplo, hoje, de que você pode trabalhar aqui na Assembleia Legislativa com vários programas que são dos ministérios, de vários ministérios, que independem de emenda parlamentar. São programas que são colocados, que lançam seus editais e que você pode trabalhar isso de uma forma muito sintonizada com os prefeitos, para que os prefeitos se cadastrem, né, no sistema, e você então faz o acompanhamento político fazendo o link, né, na verdade, com a Câmara Federal, né, com a bancada federal. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com o senador Delcídio, pretendo trabalhar muito linkado com o mandato do senador, já tenho conversado muito com ele sobre isso, e tenho convicção de que dá para a gente trazer essa experiência aqui para a Assembleia. Deputado, em uma eleição tão atípica como foi essa, quando o senhor viu seu nome ali creditado, avalizado pela população para assumir uma cadeira na Casa de Leis, para formar a bancada de oposição dentro do Poder Legislativo, quais são as expectativas desse trabalho, deputado? Como é que o senhor avalia a eleição do ano passado, que creditou o seu nome para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa? A nossa eleição ela teve uma situação interessante, né? Eu tive voto em todos os municípios do estado, né? Salvo engano, foram só 4 deputados que obtiveram esse resultado em todos os municípios, eu fui um deles. Eu diria assim, tem uma música aliás, é uma música gospel, né? Que ela fala, o título dela é Sabor de Mel. Eu diria que essa minha vitória teve sabor de mel, por circunstâncias que eu passei, que me foram colocadas, e que, evidentemente, depois teve toda a realidade à tona, a verdade à tona, entendeu? E isso me fortaleceu muito. Eu sempre acreditei, né? De que a gente tem, na vida da gente, momentos que você tem que passar e que outros não passam. Então, eu diria que essa minha eleição, se eu não tivesse no partido que eu estou há 26 anos, e me orgulho de estar no PT, ela teve uma situação, como você disse, uma eleição atípica, com muitas críticas, hoje a sociedade tendo um pé atrás em relação à política, e não tenho a convicção de que essa minha vitória, ela teve todo um trabalho antes, que foi o trabalho de base que nós fizemos, né, o respeito que os movimentos sociais tiveram comigo, e eu quero agradecer isso, né, a participação efetiva dos movimentos sociais, com muita modéstia, mas a credibilidade que a gente passou durante o mandato que nós fizemos, entendeu? Com todas as situações que passamos, ainda mantivemos, evidentemente, o nosso nome em evidência. A minha ida para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como delegado federal do Ministério, me colocou mais em evidência, e aí nós conseguimos fazer com que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tivesse uma visibilidade maior aqui no Mato Grosso do Sul. Evidentemente, com todo o respeito, né, por pessoas que passaram pelo Ministério, que fizeram um trabalho também interessante, mas nós conseguimos linkar a política, entendeu, com
o trabalho que exigia do Ministério, que é um trabalho de mais divulgação e um trabalho efetivo de estar presente no município, de estar conversando com as pessoas. Então, e aí com o apoio que eu recebi do meu partido, e repito, particularmente do meu grande companheiro, o senador Delcídio, nós conseguimos então se manter, né? E aí fomos para uma disputa difícil. Muita gente não entendia, às vezes confundia, porque eu sempre fui candidato a deputado federal, né? E isso dificultou um pouco. Às vezes as pessoas chegavam, ó, estou com você e tal, e estou com fulano para estadual. Eu falei, não, mas eu sou candidato a deputado federal. Puxa vida e tal. Então, isso teve gerou uma certa confusão, vamos dizer assim. Mas, com certeza, eu fui o segundo mais votado da bancada do PT, foi fruto de um trabalho. Agradeço muito a Deus e agradeço muito, né, as pessoas que confiaram em mim, né, que não foram poucos, foram mais de 21 mil pessoas que depositou o voto como deputado estadual. Atribuo isso, com certeza, ao trabalho que fizemos, mas, assim, sem sombra de dúvida eu digo que foi um momento de alegria, um momento de muita felicidade, porque até 88% das urnas apuradas eu eu não sabia se eu ia ser eleito ou não e tal. E aí depois as coisas foram acontecendo. Então eu resumo essa minha vitória nessa frase: essa vitória teve sabor de mel. Como professor, né, do Estado, formado em História, quais são as suas propostas, os desafios, como é que o senhor vai contribuir para a melhoria da educação em Mato Grosso do Sul? Olha, é interessante essa sua colocação. Eu sou formado em História, né, com especialização em História da América Latina, sou formado em Direito também, com todas as condições de exercer a advocacia. E eu fui para a Câmara Federal, por exemplo, e fui para uma comissão, diria que atípica daquilo que eu trabalhei, porque eu sou professor da rede estadual, tive uma experiência pela Universidade Federal também, como professor contratado pela Universidade Federal, à época, o CEUD, lá em Dourados, né? E chegando lá em Brasília, eu fui para a comissão, que é a Comissão de Agricultura, né? Mas não deixei, evidentemente, de fazer esse link em relação à educação. Trabalhei muito fortemente com um deputado, à época, que era presidente da Comissão de Educação, que hoje é prefeito de Uberlândia, o deputado Gilmar. Na época, discutindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tem um tema aqui agora muito presente, né, em relação à educação no Mato Grosso do Sul, que são os professores convocados. E eu já fui professor convocado, eu sei o que significa isso, a dificuldade que o professor convocado passa. Portanto, eu estou como suplente da Comissão de Educação, fiz uma conversa muito bem feita com o deputado Pedro Kemp, que é também muito ligado nessa área, e eu estou como suplente da Comissão de Educação. E aí nós vamos, evidentemente, travar essa luta, a questão principalmente essa questão dos convocados. Temos que fazer um debate muito presente, né, na questão do piso salarial. Isso é uma situação que também nós estamos discutindo bastante. A questão também da escola não se resume só à questão do salário dos professores, né? Temos que discutir muito fortemente a educação infantil, né? Temos que discutir muito fortemente como que nós vamos fazer com que até 2016 a meta da educação de que todas as crianças, né, estejam frequentando CEINs e etc., que é importante, né? A própria presidenta Dilma colocou a importância das creches, né, nesse processo. Então, nós vamos estar muito presentes nessa luta. Nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos. Jornada de trabalho é o período em que o trabalhador presta serviço ou fica à disposição do empregador. Em geral, esse período é de 8 horas diárias e de até 44 horas semanais. Mas, para algumas categorias, a jornada pode ser reduzida a 4, 5 ou 6 por dia. Todo trabalhador tem direito a intervalos para descansar e se alimentar. Para os que trabalham até 6 horas, a pausa será de 15 minutos. Na jornada superior a 6 horas, esse intervalo será de 1 a 2 horas. Da mesma forma, entre uma jornada e outra, é obrigatório um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas. Além disso, a lei garante aos que trabalharem a semana toda um dia de descanso, de preferência aos domingos. Lembre-se, o registro na sua carteira de trabalho é fundamental para a garantia de seus direitos.
Tribunal Regional do Trabalho, a serviço da justiça e do cidadão. Todos os dias, a cada quilômetro rodado, um automóvel comum libera cerca de 150 gramas de dióxido de carbono, o CO2. E cada grama dessa substância acumula-se no ar, aumentando o aquecimento global, que só poderá ser combatido se mudarmos nossos hábitos. Troque CO2 por consciência. O meio ambiente agradece. A gente volta, o nosso bate-papo de hoje é com o deputado novo na Casa de Leis, deputado do PT, João Grandão. Deputado, vamos falar sobre agricultura familiar, reestruturação das cadeias produtivas, que é um assunto que o senhor já trouxe à tribuna na Assembleia, um assunto que o senhor conhece bastante, trabalha na área. Deputado, quais são os desafios para Mato Grosso do Sul quanto à organização da agricultura familiar? Hoje, a agricultura familiar no Mato Grosso do Sul, nós temos hoje 70 mil famílias de agricultores familiares, entre a agricultura familiar tradicional e os assentados da reforma agrária. E nós temos as cadeias produtivas muito desarticuladas, né? Uma das cadeias que ela está mais ou menos se estruturando é a cadeia produtiva do leite. No Cone Sul do estado, por exemplo, nós temos uma presença muito forte da cadeia do leite, particularmente na região de Guatemi, né, no assentamento Auxiliadora, no Rancho Loma, são pessoas que já estão mais bem estruturadas em termos de produção leiteira. Então, essa cadeia produtiva ela é uma das cadeias que mais garante renda para o produtor. Eu fui o relator da lei que permite hoje, por exemplo, que regularizou o PA, que é o chamado Programa de Aquisição de Alimento, né, onde a Conab está muito presente e compra dos produtores em projetos diferenciados, que são projetos de doação, ou são projetos que têm uma outra finalidade, permitindo que o agricultor, então, venda, elimine o atravessador, entendeu? E foi esse artigo que eu coloquei na lei, que é o artigo 19 da Lei 10.696, que permite a compra da agricultura familiar. O nosso sonho era estender isso para a merenda escolar, e graças a Deus, através do governo Lula, no final do governo Lula, foi regulamentado isso, então, e hoje, no mínimo, 30% da merenda escolar tem que ser adquirido da agricultura familiar. Mas, para isso, você tem que ter cadeias produtivas estruturadas. Hortifruti, nós temos que ter toda uma concepção de produção de hortifruti, porque 70%, até mais de 70% dos produtos de hortifruti que é consumido aqui no Mato Grosso do Sul, particularmente aqui na capital, são produtos que vêm de fora, vêm de outros estados. E hoje tem um cinturão verde aqui, por exemplo, em Campo Grande, que se for instrumentalizado, se for dado possibilidade de crédito, entendeu? Assistência técnica, daí então a gente colocar a valorização da lei de ATER, que é uma lei municipal linkada com a lei federal da ANATER, que é a lei nacional de assistência técnica e extensão rural, para a gente poder então fazer esse processo de reestruturação. Não é uma coisa fácil, né? Tem que ter a presença forte do Estado, e eu acredito e tenho a convicção de que esse governo invista nesse processo. Já fez uma primeira reunião com os movimentos sociais, ligado à produção do campo, com algumas propostas que foram feitas, por exemplo, a questão de água nos assentamentos, da possibilidade de assistência técnica. Isso é muito importante, então. Então, em resumo, nós temos que ter uma reestruturação das cadeias, um processo de comercialização, porque não adianta você produzir e não comercializar. Então, você tendo isso linkado, a valorização das cadeias produtivas e a garantia da comercialização, você gera renda e aí você, com certeza, você tem muito mais possibilidade de fixar o homem no campo. Para a gente encerrar, deputado, eu gostaria que o senhor falasse quais as expectativas de trabalho, o que a população de Mato Grosso do Sul pode esperar do trabalho do deputado João Grandão. Olha, você usou um termo muito interessante, trabalho. Espera do João Grandão trabalho, como sempre fiz. Eu cheguei na Câmara Federal e a gente estava conversando isso aqui ainda antes da entrevista.
Eu cheguei na casa, quando fui eleito deputado federal, com 16 mil votos. Na próxima eleição, eu fiz 57 mil votos. Fui vice-líder do PT na Câmara Federal por 6 anos, né? Tive a oportunidade de participar ativamente da Comissão de Orçamento, uma das comissões mais pesadas que tem na casa. E eu quero trazer essa experiência para cá. Então, pode ter certeza que a gente vai trabalhar bastante, né? Não quero dizer aqui que você é um herói e nem absolutamente o salvador da pátria, mas pode ter com certeza dedicação, respeito pelos votos que tive, né? Fazer um mandato, pelo menos vou tentar fazer um mandato popular, um mandato muito linkado com os movimentos sociais, um mandato voltado para a população. Não estou preocupado aqui, no final do mandato, o João Grandão colocou, um deputado tal colocou lá 100 indicações, o João Grandão colocou 10 indicações. Eu não estou preocupado com essa questão de colocar indicação para isso, indicação para aquilo, não, absolutamente. E respeito quem faz. A gente quer estar aqui no final do mandato, se Deus quiser, com resultado prático. O trabalhador tendo melhor renda, uma política voltada para a inclusão social, uma política voltada para a valorização tanto do homem do campo como do homem da cidade, para que possa garantir renda e, acima de tudo, a gente poder reestruturar as cadeias produtivas nesse estado. Um bom trabalho, então, aí pela frente, deputado. Eu que agradeço. Nós conversamos com o parlamentar João Grandão, do PT, um dos parlamentares que formam a bancada de oposição na Casa de Leis. Muito obrigada. Continue ligado na nossa programação. Até o próximo.